Olá a todos, é um prazer nós estarmos aqui mais uma vez para aprendermos da Palavra de Deus na nossa classe Esther, que faz parte da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe nesta aula. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por podermos falar contigo em liberdade. Senhor, abençoa para que hoje, Senhor, o teu Espírito fale conosco, Pai, e esteja nos ensinando, Senhor, a como te agradar, Pai Santo. Abençoa, Senhor, para que possamos desenvolver essas colunas, Senhor, do caráter cristão na nossa vida e possamos ser realmente cristãos firmados na sua palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos estudado já há alguns domingos sobre as colunas do caráter cristão, claro que baseados na palavra de Deus, e quem tem nos ajudado é o livro de John MacArthur, Colunas do Caráter Cristão. Nós já vimos várias dessas colunas, né? Começamos lá com a fé, depois vimos a questão da obediência, nós vimos também a questão da humildade, vimos outra coluna que é o amor, vimos a coluna da unidade, a semana passada vimos a coluna do crescimento. E hoje nós vamos ver uma coluna também fundamental, principalmente para a harmonia do corpo de Cristo, que é a coluna do perdão. Essa é uma coluna muito importante que esteja presente realmente na nossa vida e que esteja presente na nossa igreja, né, nas interações que temos uns com os outros. O perdão, ele acompanha a unidade e a busca da santidade. É muito difícil você manter uma harmonia, manter a unidade, se o perdão não é exercido entre os membros, né? Da mesma forma, crescer em santidade, guardando ressentimentos, mágoas e problemas com os nossos irmãos, também não é possível. Portanto, o perdão é realmente uma coluna essencial do caráter cristão. Sem isso, o corpo de Cristo fica rígido, desarmonioso, amargo e com ressentimento, né? Então, as pessoas não usufruem realmente daquela alegria e da paz que vem do Senhor, porque no seu coração existe o ressentimento, né? A mágoa, o amargor. Então, isso não vai produzir a alegria e paz plena que podemos ter em Deus. Nós somos todos seres imperfeitos e, obviamente, como um grupo de pessoas imperfeitas se relacionando, mágoas vão existir, problemas vão existir. Quem procura uma igreja perfeita, né, vive pulando de uma igreja em outra, porque sempre vai encontrar alguém que vai trazer algum desconforto, uma mágoa, uma palavra inapropriada, tantas situações que podem ocorrer e que podem produzir ofensas, mágoas e que, se guardadas, vão gerar realmente a falta de perdão, né? Que vai provocar o ressentimento. Paulo disse lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que ele se considerava o principal de todos os pecadores, né? E nós sabemos, assim, pela palavra de Deus, a vida que Paulo tinha. Então, com certeza somos imperfeitos e precisamos exercer o perdão diante das imperfeições dos nossos irmãos. A consequência da falta de perdão no corpo é muito grande, né? Nós vamos ter uma falta de unidade e de comunhão entre os crentes, nós vamos ter o serviço limitado, porque alguém ressentido, magoado, ele não serve, né? Ele não trabalha eficazmente para o Senhor. E nós vamos, como eu disse, ter uma perda de alegria e de paz que o Espírito Santo de Deus é quem nos dá. E sem o perdão, isso não é possível. A sociedade atual, ela trabalha na contramão do perdão. Na verdade, o que mais a gente escuta é que nós devemos defender nossos direitos, né? E o perdão, ele está muito ligado à mansidão, à entrega de direitos. Porque se o tempo todo a gente se vê no direito
de ser bem tratado, isso jamais poderia ter acontecido comigo, não podem falar assim comigo, não podem fazer isso para o meu filho, não podem, né? Tendo realmente essa questão do seu direito, né, da sua posição e tudo, isso com certeza vai gerar mais espaço para mágoas, para ofensas e, portanto, ressentimentos. Então, a sociedade atual, ela defende a questão desses direitos e mesmo uma certa questão da vingança, né? Se alguém quebra um direito meu, eu tenho todo o direito de ofender aquela pessoa também, de me afastar, de guardar ressentimento. E uma vez eu vi um estudo muito interessante, acho que foi de algum dos livros que nós já estudamos na nossa classe, que falava sobre a questão de você matar alguém, dos assassinos. E que o autor dizia que muitas vezes nós não matamos as pessoas com armas, mas nós matamos essas pessoas com o nosso distanciamento, que é gerado por uma falta de perdão. Então, a questão do perdão, ela é fundamental para a unidade do corpo, para que possamos usufruir a paz e a alegria que vem realmente do Senhor. Um evangelista chamado Samuel Davis, ele compôs um hino que diz o seguinte: perdão de um Deus ofendido, perdão dos pecados da pior espécie, perdão concedido por meio do sangue de Jesus, perdão que traz para perto o rebelde. Quem é um Deus perdoador semelhante a ti? Ou quem tem graça tão rica e gratuita? Possa este glorioso, incomparável amor, este milagre divino da graça, ensinar as línguas mortais como as acima, a entoar esta canção de louvor sublime. Quem é Deus perdoador semelhante a ti? Ou quem tem graça tão rica e gratuita? Quem é tão perdoador quanto Deus? Quem tem essa graça e esse amor tão imerecido? Realmente o perdão de Deus, ele é maravilhoso, né? Porque ele é incondicional, ele não espera um ato de pedir perdão. Na verdade, o Senhor já nos perdoou de todas as nossas culpas e todos os nossos pecados na cruz, através do sangue do seu Filho Jesus. Ele é um Deus realmente perdoador. O seu amor é imerecido, indevido, que não mantém o pecador culpado, mas ele ignora realmente a transgressão. Deus, ele ignora totalmente a transgressão. E quando nós exercemos perdão, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dizendo para a pessoa que não importa a ofensa que ela teve, né? Porque senão a gente gradua, esse tipo de ofensa eu perdoo, outra não, né? Na verdade, o perdão absoluto e completo, ele não vê a transgressão. Ele vê somente o amor. E é esse amor imerecido que você exerce e que te torna semelhante a Deus, né? Porque o nosso alvo maior é esse, sermos semelhantes a Jesus. E quando nós exercemos esse tipo de amor imerecido, é isso que estamos fazendo. Estamos nos tornando semelhantes a Jesus. O perdão é o favor mais divino que podemos conceder a alguém. Se nosso sincero desejo é ser semelhante a Cristo, devemos então possuir e demonstrar a atitude de perdão. Você quer ser semelhante a Jesus? Você precisa perdoar, né? Jesus, ele perdoou a todos, aos do passado, aos do presente, aos do futuro, né? Ele perdoou todos e ele não consultou a nossa ficha antes, né? Ele não viu se a gente já tinha feito aquelas coisas com alguém, se a gente... Não, ele já me perdoou completamente. O seu sangue lavou todos os meus pecados na cruz. E é essa essência do perdão, que não vê a ofensa, mas que generosamente dá amor. É esse perdão que nós estamos falando aqui e é o perdão que nos torna semelhantes a Jesus. Deus, ele é um Deus perdoador. A natureza de Deus é de perdão. E nós temos em vários textos, né, essa natureza revelada. Êxodo,
capítulo 34, versículos 6 e 7 diz: E passando o Senhor por diante dele, Moisés clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Moisés havia pedido para ver a glória de Deus, né? E o Senhor então se revela a ele. E como é que o Senhor se revela a ele? Como esse Deus que perdoa a iniquidade e a transgressão, que perdoa o pecado. É essa a natureza que é revelada para Moisés. Em Salmo, capítulo 32, versículos 1 e 2 diz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmo 85, 2 e 3 diz: Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Salmo 130, 3 e 4 diz: Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. E Isaías 55, versos 6 e 7 diz, o profeta fala: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O Senhor Deus, ele é rico em perdoar. É a natureza dele, é de ser um Deus perdoador, que apaga as nossas transgressões. Ele restaurou o seu relacionamento conosco, porque o pecado que habitava em nós, né, da nossa natureza pecaminosa, fazia com que nós não pudéssemos nos aproximar da santidade de Deus. E ele restaurou essa comunhão com ele através do seu perdão na cruz, né? Através do sangue de Jesus, que cobriu todas as nossas iniquidades e nos resgatou. Então, é esse perdão completo, é esse perdão pleno que o Senhor quer ver de nós. E nós vamos ver, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, né? Essa questão do perdão sempre aparece. A natureza desse perdão tão grande, ela está muito bem retratada no Novo Testamento, na parábola do filho pródigo, né? É uma parábola muito conhecida, que nós já estudamos em outras ocasiões, e que está lá em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 24. E nós vamos ver, né, nessa parábola, que quando o filho se arrepende daquela vida que ele estava tendo, e ele pensa: puxa, eu vou voltar lá para a terra do meu pai, eu vou para a casa do meu pai, porque lá os servos dele são melhor tratados do que eu estou sendo aqui. Então eu vou voltar para ser um servo, um escravo, né? Eu vou pelo menos ter comida, eu vou deixar de estar aqui com os porcos. E o que nós vemos é que quando ele volta, ele é recebido de braços abertos, com uma grande festa pelo pai. O pai vai até, né, lá na porta, receber ele com os braços abertos, abraçando ele. Ele não fez um questionário, né, antes. Senta aqui, vamos ver agora se você se arrependeu, o que você vai fazer, como é que você vai agir daqui para frente, tal. Não. Este é o meu filho amado. É esse perdão totalmente imerecido que o Senhor Deus tem por nós e que Ele quer que nós tenhamos uns pelos outros, que nós tenhamos dentro do corpo de Cristo, que nós tenhamos pelo nosso irmão que nos ofende, e que não é fácil, mas não é no nosso poder que nós fazemos isso. Não é porque nós somos bonzinhos e nós passamos a perdoar as pessoas. Não, é porque nós crescemos, porque as outras colunas do caráter cristão estão presentes na nossa vida, estão crescendo, né? Nós estamos crescendo em santidade, em unidade. A minha mão não pode bater na minha outra mão, ficar magoada com ela, né? Não, faz parte do meu corpo.
E a mesma coisa somos nós. Nós fazemos parte de um único corpo. E quando nós nos desentendemos e nos afastamos, nós ofendemos, né, esse corpo, esse espírito. Ali não há mais comunhão. Então nós precisamos restaurar essa comunhão. Ter como exemplo esse pai amoroso que abraça o filho e não o coloca numa posição de escravidão. Às vezes nós resgatamos, falamos, gente, eu perdoei o irmão fulano que me magoou, né? Mas ele acaba virando uma pessoa de segunda classe na sua vida. Eu perdoei, mas quero ver ele longe, não quero ter muito relacionamento, né? Não foi isso que o pai do filho pródigo fez. Ele mandou o filho entrar, abraçou ele, fez uma festa e restaurou ele a posição que ele tinha anteriormente, né? Isso é perdão pleno. E nós podemos fazer isso na força do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor Jesus quem nos capacita a exercer este nível de perdão. Mas é algo que nós temos que buscar. Nós não podemos nos acomodar com situações mal resolvidas. Tudo bem, deixa pra lá, já não vejo mais essa pessoa mesmo. Mas se quando você lembra dessa pessoa, o seu coração ainda pesa, dói. Eu tenho pessoas na minha vida que ainda, quando eu não penso com total liberdade. Então eu sei que eu ainda tenho que trabalhar e orar por essas pessoas e orar pelo meu coração para que o Senhor Deus tire completamente de mim qualquer mágoa, qualquer ressentimento. Que eu não fique esperando o pior para essas pessoas, né? Infelizmente, existem irmãos que falam, não, eu já perdoei o fulano. Mas como é que está a vida dele? E se alegra quando a vida da pessoa não está boa. Você está querendo vingança. Você está querendo dizer, olha aí, Deus está punindo ele, né? Porque ele é mau. E o Senhor declara que dele é a vingança. E o espírito vingativo não leva a gente para lugar nenhum, não leva a gente para as bênçãos, né? Então, nós precisamos realmente restaurar essas pessoas dentro do nosso coração. Se não for possível, porque já estão distantes, a vida já mudou, eu nem sei onde está essa pessoa, eu não tenho condição de ter qualquer tipo de relacionamento com ela, mas no seu coração, esse Deus conhece, esse Ele está vendo, e Ele sabe, né, que você ainda não perdoou lá a sua amiguinha da terceira série que te magoou, né? E que parece uma bobeira, mas quando você lembra daquela situação, machuca, fere. Então precisa ser resolvida. É isso que o Senhor quer de nós. E uma outra parábola que o Senhor Jesus usa para nos falar sobre o perdão é a parábola do credor incompassivo. Muitos também devem conhecer essa parábola, né? Em que a pessoa ela é perdoada pelo seu senhor de uma alta dívida e ela sai de lá e ela não perdoa uma dívida pequenininha, né, que alguém tinha com ela. E a questão é, se fomos perdoados por tão grande pecado, como não podemos perdoar por coisas pequenas, né? Se o Senhor me perdoou pela minha natureza pecaminosa, por a podridão do pecado, né? Da minha natureza, não só aqueles que eu cometi, mas os que eu trouxe na minha origem. Se o Senhor Jesus foi capaz de me perdoar na cruz por isso, como eu não vou perdoar, às vezes, um olhar, uma palavra, ou alguma coisa, de uma certa forma não, essencialmente pequena diante da grandiosidade, né, do perdão que Deus teve por mim. Então, essas duas parábolas, elas mostram o tipo de perdão que o Senhor Jesus espera de nós. Um perdão pleno, um perdão total, um perdão em que eu perdoo porque fui perdoada, né? Nós amamos porque Ele nos amou e nós perdoamos porque Ele nos perdoou. Essa que é a grande questão. E quais são as bênçãos, né, que nós obtemos quando nós perdoamos? A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia. Se nós desejamos realmente desfrutar do perdão do Senhor, nós precisamos perdoar. Isso não se trata da questão da salvação. Ninguém perde a salvação porque não perdoa, né? Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus e ponto. Mas nós perdemos as bênçãos da comunhão. O rancor, a mágoa vão nos trazer tristeza, vão nos trazer culpa. Satanás irá nos acusar, né? E nós perderemos a paz, a alegria e a utilidade no reino. Servir com um coração rancoroso não acontece, né? A mágoa, a amargura, ela vai roubando nossa energia e nós vamos nos tornando servos inúteis. Mas quando nós exercemos o perdão, quando o nosso coração fica livre dessas coisas, então nós podemos usufruir totalmente da alegria do Senhor e ser um servo frutífero, fazer diferença no reino. Realmente usarmos nossos dons de uma maneira plena, livres de culpa, porque estamos nos sentindo perdoados e perdoamos, né? E por último, uma grande bênção do perdão. Está aqui em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, em que Jesus ensina: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A adoração e o louvor a Deus são plenos quando nós estamos em unidade com o corpo de Cristo. Quando nós não temos ressentimentos, quando nós não temos mágoas guardadas, aí sim o louvor e a adoração são plenos, porque eles partem do coração. Nós podemos ter uma boa voz, nós podemos cantar muito bem e até sermos elogiados porque estamos cantando, mas é diferente você cantar bem e você adorar plenamente. Quem ouve a adoração é Deus, e Ele ouve o nosso coração. Por isso que a nossa oração deve ser sempre para que nós, assim como fomos perdoados pelo Senhor, como fomos resgatados pelo sangue do Senhor, como fomos transformados em perfeitos diante do Senhor, né? Ainda que imperfeitos nas nossas atitudes, mas diante de Deus, perfeitos através do seu Filho, que nós também possamos exercer esse perdão com as pessoas, que nós possamos ver que aqueles que cometem mágoas, que cometem ofensas contra nós, são coisas muito pequenas diante de tudo o que nós já fizemos contra a santidade de Deus. Então, que a nossa adoração seja perfeita, que o nosso serviço ao Senhor seja pleno, porque estamos efetivamente com o nosso coração limpo diante do Senhor. Persiga este alvo. Se você tem pessoas que você não perdoa, se você tem situações na sua vida, né, que ainda fazem com que você se sinta preso a esses sentimentos, peça ao Senhor que o capacite, que lhe dê forças para realmente orar por essas pessoas e poder sentir a liberdade que vem de Deus. Que todos tenhamos uma abençoada semana na presença de Deus.